O período regencial é como conhecemos o período intermediário que existiu entre o primeiro e o segundo reinado. Estendeu-se de 1831 a 1840 e foi iniciado após o imperador Dom Pedro I ter abdicado do trono em favor de seu filho, no ano de 1831. Foi encerrado em 1840 com o que ficou conhecido como Golpe da Maioridade, que garantiu a coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil. Em meio às reuniões e debates que aconteceriam para a organização da ordem regencial, temos o aparecimento de três grupos políticos mais importantes: os liberais moderados, os liberais exaltados e os conservadores. Os moderados representavam os setores mais conservadores que defendiam irrestritamente o poder monárquico e a manutenção da estrutura política centralizada. Já os exaltados acreditavam que a ordem política deveria ser revisada no sentido de dar maior autonomia às províncias. Alguns outros integrantes desse mesmo grupo chegavam a cogitar a adoção do sistema republicano. Por fim, havia os restauradores, que acreditavam no retorno de Dom Pedro I ao poder. Havia uma Constituição vigente neste período. A Constituição Federal de 1824. O artigo 121 determinava: o imperador é menor até a idade de 18 anos completos. O artigo 122 estabelecia: durante sua menoridade, o império será governado por uma regência a qual permanecerá o parente mais chegado do imperador, segundo a ordem de sucessão, e que seja maior de 25 anos. O artigo 123 por sua vez esclarecia que, artigo 123, se o imperador não tiver parente algum que reúna estas qualidades, será o império governado por uma regência permanente, nomeada pela Assembleia Geral composta por 3 membros, dos quais o mais velho em idade seria o presidente. Logo, essa Constituição determinava que na morte ou abdicação do imperador e sendo seu herdeiro menor de 18 anos o Brasil deveria ser governado por 3 regentes de forma permanente. Como no dia da abdicação de Dom Pedro o parlamento brasileiro encontrava-se em férias, não havia no Rio de Janeiro número suficiente de deputados e senadores que pudesse eleger os 3 regentes. Os poucos parlamentares que se encontravam na cidade elegeram, em caráter de emergência, uma regência trina provisória. Essa regência, que governou o país por aproximadamente 3 meses, era composta pelos senadores Nicolau de Campos Vergueiro e José Joaquim de Campos, Marquês de Caravelas, e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, pai do Duque de Caxias. Eles colaboraram com a eleição da regência trina permanente, que ocorreu de 1831 a 1834 e foi composto por Francisco Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. O governo foi marcado pela tentativa de conter os movimentos populares e, para isso, o padre Antônio Feijó foi instituído como ministro da Justiça. A ausência de um representante do poder real abriu caminho para uma série de revoltas e levantes que tentavam ir contra o governo. Mediante essa ameaça, ainda sob a vigência da regência trina permanente, o ministro da Justiça, Diogo Antônio Feijó, estipulou a criação da Guarda Nacional, em agosto de 1831. Em suma, essa milícia civil seria formada por homens livres destinados a manter a ordem interna. Feijó criou, então, a Guarda Nacional, força controlada por fazendeiros com títulos de coronéis e composta por homens de 21 a 60 anos que seriam responsáveis pela retaliação das revoltas. Em novembro de 1832, criou-se o Código de Processo Criminal. Por meio desse conjunto de leis, foram afixadas normas que permitiam os juízes de paz julgar e punir uma gama maior de delitos. Apesar destas medidas de controle, as revoltas se avolumavam e, junto delas, a pressão dos setores políticos liberais em realizar um processo de descentralização do cenário político. Fortalecidos pela visível instabilidade, os liberais conseguiram aprovar, em agosto de 1834, o chamado Ato Adicional. Por meio deste dispositivo legal foram realizadas significativas reformas no texto constitucional. Segundo o Ato Adicional, as províncias poderiam formar suas próprias assembleias legislativas. Por meio de tal instituição, os representantes políticos locais controlariam a arrecadação de impostos e os gastos do poder local. Além de criarem leis, os membros dessa assembleia tinham autonomia para nomearem os funcionários do governo. Com o passar do tempo, essa última regalia se transformou em barganha política destinada à compra de votos. Outra significativa conquista do ato previa a extinção da regência trina. Em seu lugar, uma regência una seria eleita através do voto direto. Na verdade, essa conquista em nada modificava o problema da exclusão política no país. Respeitando as leis eleitorais da Constituição,
Somente as pessoas que comprovassem uma determinada renda poderiam votar e lançar candidatura. Assim, em 1835 aconteceu a primeira eleição para regente único no Brasil. Esta disputa é vencida pelo paulista, o moderado padre Diogo Antônio Feijó. Este último ganha as eleições com aproximadamente 6.000 votos, ficando à frente da regência entre outubro de 1835 e setembro de 1837. Em 1837 o padre Feijó já estava isolado. Não sustentando as relações políticas, não encontrou outra saída senão assumir-se enfermo, renunciando. Deixou Pedro de Araújo Lima, seu adversário político e ministro do Império, na regência interina até que ocorressem novas eleições. As revoltas regenciais foram rebeliões que ocorreram no Brasil durante o período regencial. Não existe um motivo único para o acontecimento delas, mas a instabilidade deixada pela ausência de um governo forte e as péssimas condições de vida da população são algumas das causas. As revoltas regenciais uniram pessoas pobres, escravizadas, de classe média e das elites agrárias. Abre-se, então, uma época de grande disputa de poder e instabilidade política que dão origem a uma série de conflitos. Cabanagem na província do Grão-Pará, de 1835 a 1840. Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. Revolta dos Malês, província da Bahia, 1835. Sabinada na província da Bahia, de 1837 a 1838. Balaiada na província do Maranhão, de 1838 a 1841. A cabanagem aconteceu na então província do Grão-Pará quando indígenas, negros e cabanos, população pobre que morava em cabanas, se revoltaram contra o domínio político e o econômico dos grandes fazendeiros e as péssimas condições de vida. Os revoltosos chegaram a conquistar a capital Belém e a declarar a independência do Pará. Em 1840, foram derrotados pelo governo. Estima-se que durante o confronto foram mortas 30.000 pessoas, cerca de 40% da população da província. A Revolta Farroupilha, também conhecida como Guerra do Farrapos, foi a mais demorada das revoltas regenciais e só foi derrotada no segundo reinado. Aconteceu na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul e uniu estancieiros, militares libertários, membros das camadas populares, escravos e abolicionistas que lutavam contra os altos impostos cobrados de produtos do Sul e contra a falta de autonomia política e econômica. A revolta tomou rumos separatistas e chegou a proclamar a República Rio-Grandense, no Rio Grande do Sul, e a República Juliana, em Santa Catarina. Após diversos confrontos, o conflito foi encerrado com um acordo de paz. Os termos de rendição ficaram conhecidos como Poncho Verde. O levante do Malês aconteceu em Salvador, capital da então província da Bahia. O levante foi organizado por negros escravizados e libertos de origem muçulmana que lutavam contra a escravidão e a imposição da religião católica. Era comum que na região fossem usados os escravizados como negros de ganho, que vendiam produtos pela região e entregavam metade do que recebiam a seus donos. Com essa possibilidade de andar livremente pela região, o movimento foi iniciado e durou menos de um dia, sendo duramente combatido, causando várias mortes e enviando mais de 500 negros libertos para a África. Também ocorrida em Salvador, a Sabinada se caracterizou por se originar nas classes médias, altas e militares. O nome surgiu pela liderança do médico Francisco Sabino. Entre as reivindicações estavam maiores salários para militares e o descontentamento com o envio de soldados para os confrontos no sul do país. As classes mais altas protestavam contra o governo regencial e queriam mais participação política. Os revoltosos conquistaram algumas vitórias e chegaram a proclamar uma república que durou poucos meses. Então foram duramente reprimidos, e o movimento acabou em muitas mortes, inclusive a do líder Francisco Sabino. A balaiada foi iniciada por um confronto das elites locais. Entre elas, os grandes fazendeiros e o comerciante de balaios Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. Porém, logo se tornou um movimento de pessoas pobres da região, artesãos, escravos e quilombolas contra a exploração das elites e as arbitrariedades cometidas pelas oligarquias locais. O confronto terminou em 1841 com a dominação dos rebeldes. O cenário do país era, portanto, caótico. A política estava em crise e as províncias estavam em agitação, e não havia muitas ideias de como resolver os problemas do país. Até que se cogitou que a instabilidade política e social do país poderia ser resolvida por meio da antecipação da entronização do herdeiro. Assim termina um período agitado do Brasil.
O golpe da maioridade, estratégia do grupo liberal, garantiu a ascensão ao trono de Dom Pedro II, em 23 de julho de 1840, aos 14 anos. Inicia-se assim o segundo reinado do Império Brasileiro.